Estão acordados aí? Bem acordados? Está chegando ao fim o nosso propósito aqui, né? Como passou rápido. É o nosso 8º encontro. Nesse 8º encontro, a minha mãe está comigo, né? Meu pai acho que veio há 2 meses atrás. Minha mãe está me acompanhando hoje. E dia 1º de novembro, que é o encerramento desse ciclo gestacional de 9 meses, aí eu vou vir com a minha galera toda, a pastora Carol, as minhas 3 filhas, vai ser aí no último dia, no encerramento, vai estar a minha turminha toda aí. Passou muito rápido, eu estava vindo para cá hoje, revendo o que foi liberado nesses meses, e quanta coisa já aconteceu. Compartilhava isso com o pastor Alexandre ainda, não só na nossa vida, na vida de vocês como igreja, até outra igreja saiu da igreja, até nesse meio tempo, a abertura lá em Bertioga, e quantas coisas boas, e alguns destravamentos específicos. E o Senhor plantou uma palavra no meu coração, e tem tudo a ver com milagres, tudo a ver. Aliás, não há milagre sem isso. Vocês estão vivendo a série Milagres agora, que é importantíssimo. Eu sei de como nós sempre estamos colocando demandas diante de Deus, pedindo milagres, e não é só no corpo físico, milagres financeiros, milagre familiar no quesito conversão, milagres de abertura de portas, de rompimentos. A gente vive pedindo milagres para Deus, essa que é a verdade. Sempre estamos esperando algo. Agora eu descobri uma coisa: o que vai ser pregado aqui nessa noite, me dê de presente esses minutos seus, tem sido a base do meu ministério. Não é só de uma palavra, a base do meu ministério, essa palavra tem sido a base da minha vida, a base da minha casa e a base de uma vida de milagre. Então não é uma palavra qualquer essa noite. Essa palavra vai te levar a uma vida de milagre, porque há uma diferença de receber um milagre, dor de cabeça sai, amém, Deus fez, obrigado, glória a Deus por isso. E há uma forma de você provocar milagres, e aí não é com um ato, é com um estilo de vida. E nesses anos de ministério, que esse ano fez 20 anos de ministério, eu posso dizer que eu tenho experimentado isso. Eu falo como Paulo fala, não que eu tenha alcançado uma plenitude de perfeição, porque isso a gente não é perfeito, mas eu tenho me esmerado. E o tema de hoje é obediência. Não há milagre sem obediência. Você pode se bater, você pode ir para cima, para baixo, você pode ir lá com a irmã da vigília dos 700 pandeiros de fogo, você pode fazer o que você quiser, se você quiser. Há pequenas manifestações de Deus, pela misericórdia dele, pela bondade dele, algumas coisas aqui. Mas eu preguei essa mensagem há 3 domingos atrás, na nossa igreja, e ela virou uma chave na vida de muitos irmãos lá, muitos irmãos. Quando você entende, o tema é obediência e seus contrastes, você entender isso e se aplicar a viver isso, você vai alcançar níveis de rompimentos, de milagres na sua vida que você nunca imaginou que poderia alcançar. Eu quero ler 2 textos inicialmente. Abra lá em João capítulo 14, versículo 15. É o primeiro texto. Não sei se projeto aqui ou não, mas eu leio aqui 2 textos bem conhecidos. Vou ler esses 2 textos, vou falar de um filho novo aqui, de um novo filho. Há um dito popular que um homem, para ser pleno na vida, ele tem que fazer um filho, plantar uma árvore, qual é a outra? Escrever um livro. Eu estou lançando meu 10º livro semana que vem. Filhos já foram 3, já plantei algumas árvores. Eu acho que já a meta foi cumprida, amém? Já vou falar sobre ele já. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Obediência está ligada ao amor. Vamos falar sobre isso.
Lucas 6,46. Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Amém? Antes de entrar na palavra dessa noite, esse aqui é o filho novo. Não lancei ainda. Aliás, o primeiro lugar que eu estou mostrando ele aqui. Eu só vou lançar ele dia 19 a 21, na festa de 12 anos da nossa igreja. O livro vai ser lançado na festa. Só que eu resolvi trazer antes, já, aqui para vocês. Esse livro, Achei um Tesouro, ele ficou diferente daquilo que a gente já lançou. É um livro extremamente poético. É um resgate à amizade conjugal. Tanto que o subtítulo é Um Tratado sobre Amizade Conjugal. É a primeira vez que eu escrevo aqui prefácio, e tenho quem prefaciou. Eu coloquei 3 pontinhos, surpresa. Até o prefácio foi diferente daquilo que eu já fiz. O prefácio é uma surpresa. É para os curiosos lerem só no final mesmo. Mas eu sei que tem muita gente que não se aguenta, né? Quando você bota que é surpresa, a primeira coisa que o cara faz é ir no final. Não é assim? Mas é para ser surpresa. Quem se aguenta, tem domínio próprio, vai esperar até o final para ler o prefácio no final e não no início, como é comum. Esse livro, pasmem, Deus tem várias formas de falar, não tem? Ele foi inspirado num filme, quando eu assisti um filme sobre amizade. Você vai ver aqui como é que foi essa experiência. Eu assisti um filme, eu e minha esposa, um clássico lá de décadas atrás, sobre amizade. Eu não consegui dormir aquela noite, e o livro todo foi escrito praticamente numa noite. Ou melhor, todo o roteiro dele. O livro eu desenvolvi com mais calma depois. O roteiro dele saiu naquela madrugada, até 7 da manhã. Eu varei a madrugada, escrevendo, o Espírito Santo falando, escrevendo. Então é um livro muito poético, porque eu vou levar você a mergulhar na tua história. Você vê se você tem verdadeiros amigos. Eu faço você se enxergar se você tem. O que é ter um verdadeiro amigo? E a gente vai mergulhando na história. Esse livro, naquela madrugada, eu fui remetido à minha infância, eu fui remetido à minha juventude, eu fui remetido à minha atualidade, porque eu coloco características do que é um verdadeiro amigo. A gente tem alguns colegas assim, mas amigo verdadeiro. Bom, ficou muito, muito bacana esse livro aqui. Ele vai estar lá atrás, como eu falei, assim não só como esse, como todos os demais livros. Você pode comprar todos eles naquele combo que eu sempre faço, mas principalmente esse vale a pena. O de finanças, os outros também estão lá. Tem maquininha também, você pode passar, tá bom? Ele vai estar lá à sua disposição. Então vamos lá. Essa palavra eu preguei há 3 semanas atrás na nossa igreja, como eu falei, e ela virou uma chave. Fez eu, inclusive, rever alguns pontos na minha vida, porque, irmãos, eu quero provocar milagres na minha trajetória. Eu preciso, sei que você precisa também. E o segredo é a obediência. Jesus está dizendo aqui nesse texto que a gente leu, que é contraditório demais eu dizer Senhor e não obedecer Ele. Jesus está falando assim, ó, não tem como uma vida cristã você levantar a mão, dizer Deus, obrigado, tu é meu Senhor, tu é isso, tu é aquilo, e as suas ações não condizerem com aquilo que você está falando. E o texto de Lucas é pesado, irmãos. Vocês me dizem Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo. Então não adianta de nada me chamar de Senhor. O texto é pesado demais. E eu vou dizer uma coisa, por favor, não se escandalize. Mas Deus tem mais expectativa a respeito de nós, com a nossa obediência, tanto quanto a nossa adoração. Mais a respeito da obediência do que a adoração, porque eu posso até levantar as minhas mãos e adorá-lo no domingo à noite, mas na segunda-feira, uma simples ordem dele eu não obedecer, não valeu de nada. A maior expectativa dos céus em relação a você e eu, que somos seus filhos, não é tanto a adoração. Pastor, a adoração não é importante? É claro que é. Estou falando que não é importante. Nós somos feitos para adorá-lo, amém? Mas a maior expectativa divina está ligada à sua obediência. O inferno te reconhece pela sua obediência.
As divisas e patentes no mundo espiritual são determinadas pela sua obediência. A autoridade cresce com a sua obediência. Tudo está ligado à obediência. Irmão, todo o mover de Deus está ligado a homens e mulheres que obedecem. Os milagres de Deus chegar na sua vida está ligado à obediência. Romper portas fechadas está ligado à obediência. Chuvas específicas em tempos específicos na sua vida está ligado à obediência. Crescimento ministerial está ligado à obediência. Sucesso familiar está ligado à obediência. A lista é grande. Então, se eu não entender sobre obediência, eu vou ser aquele sempre está ali, é a síndrome do quase. Ele quase chega, quase faz, quase conquista, quase, né, mano? Quase, mas nunca faz. Então você tem que entender, irmãos, que Deus está... eu tenho viajado esse país e alguns países, e como nós temos visto liberações proféticas sobre a nossa nação. Muitas. E Deus está aumentando o nível de responsabilidade da sua igreja. Como é que Ele aumenta o nível de responsabilidade? Quando Ele sinaliza profeticamente, quando Ele aponta profeticamente, e quando Ele está trazendo coisas, responsabilidades novas em nossas mãos, dentro da vocação e chamado. Agora, em todo o tempo na história da igreja, que Deus aumentou a responsabilidade, Ele exigiu que o nível de obediência aumentasse, porque as coisas andam juntas. Aqueles que entenderem essa mensagem, que é profética, obediência é algo profético. Aqueles que entenderem e entrarem num eixo de obediência com Deus nesse tempo, vão experimentar milagres na sua vida que nunca experimentaram. Não é muito forte isso? A nossa igreja em Brusque, ela saiu em crise há 3 semanas atrás, quando eu preguei essa palavra. Aliás, eu saí também, até o pregador sai. Porque Deus está nos levando a esse tempo de obediência. A palavra aqui no grego, para Senhor, é kurios no grego. E sabe o que é kurios no original grego aqui? Estou falando de Lucas 6,46. Kurios está denotando a relação de escravo-senhor. Denotava a relação de um senhor para o seu escravo. Ou seja, o seu escravo não tinha opção de escolha. Ele tinha que obedecer ao seu senhor. Nós somos filhos amados, mas Deus nunca abriu mão da obediência. Nunca abriu mão da obediência. Eu não sei se eu falei isso aqui já em outras vezes. Eu estava sentado uma vez, anos atrás, pregando num evento com uma senhora chamada Irmã Zenate de Oliveira. É uma anciã do evangelho no Brasil, mulher de Deus, mulher com uma vida de oração que eu não conheci poucas pessoas na minha vida com a vida de oração que essa mulher tem. E um dia o Senhor me deu o privilégio de dividir o púlpito com essa mulher. E na hora do almoço, sentei com ela, estava almoçando com ela, e era aquele jeitinho dela tenro, meigo, mas debaixo de muita autoridade. Ela olhou assim: filho, você quer o tudo de Deus? Eu falei: pois é claro, quem não quer viver o tudo de Deus? Quem não quer os milagres de Deus? Quem não quer as bênçãos de Deus? Quem não quer? É claro que eu quero, eu falei para ela, né? Ela falou, ela respirou fundo e falou assim: você quer o tudo de Deus, filho? Quero. Então dê o seu tudo para Ele. Aí pesa. O que é o tudo, pastor? Tudo é tudo. Tudo no original grego e no hebraico é tudo. Tudo é tudo, irmão. Está disposto a dar o tudo, é quando você vai viver agora o tudo. E tudo é tudo, as emoções, os sonhos, os projetos, tudo. Porque o que acontece é assim, ó, pelo que eu conheço aqui, estou vendo aqui, são os irmãos da igreja que estão aqui, né? Hoje. Um dia você aceitou Jesus. E quando você aceitou Jesus, você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Você fez aquela oração clássica. Algum pastor te conduziu à oração de salvação, numa casa, numa igreja, na esquina, no ônibus, sei lá onde, você entregou sua vida para Jesus. E você falou assim: Senhor Jesus, eu te aceito como
Senhor e Salvador da minha vida. Você sabe o que você orou? Você orou o seguinte: que você recebeu o Salvador. Quem é o Salvador? Que tirou do inferno, de uma vida de lama, de pecado, de lodo, e que te levou agora a uma rocha firme que é Jesus. Você estava indo para o inferno e está indo agora para o céu. E o Senhor? O Senhor significa que agora Ele vai reinar em você. Não é você mais que manda, não é mais você que se manda. A gente quer só o Salvador, o Senhor a gente deixa de lado. É por isso que o Senhor fala: me chamais Senhor, Senhor, mas não faz o que eu estou falando, não estão fazendo o que eu mando. E eu preciso aplicar a obediência hoje, pelo menos em 4 contrastes. Pastor, o que é um contraste? Contraste é a comparação de objetos similares para estabelecer respectivas diferenças. É quando eu comparo duas coisas para que uma com nitidez maior eu tome as decisões e as conclusões necessárias para um maior entendimento. Complicou? Amém? Vamos tentar entender o contraste no conceito médico. Alguém já fez algum exame radiológico aqui? Já fez? Foi aplicado o contraste em você? Para que se aplicou o contraste? A minha mãe teve uma história de câncer que venceu, né? Um testemunho de superação. Ela sabe bem o que é isso. O contraste é para aumentar a visibilidade de estruturas internas, para detectar melhor uma enfermidade, uma anomalia física, etc. e tal, para se ter um diagnóstico mais preciso, certo? Isso é o contraste. Nós vamos pegar uma lupa hoje espiritual e aplicar contraste em alguns níveis de obediência. É colocar um contraste em cima para que ressalte uma verdade de maneira mais visível. Tudo isso para quê? Para aumentar o teu entendimento. Por isso que o tema da palavra hoje é obediência e seus contrastes. Vamos aplicar um contraste em cima de algumas áreas que é necessário que a gente entenda a questão de obediência. Número 1, está lá em Mateus 21, 28. Mateus capítulo 21, versículo 28. É o contraste aqui entre religião e obediência. Eu vou ler com vocês, Mateus 21, 28. Contraste, o primeiro contraste, a primeira lupa que nós vamos colocar é comparar a questão da religião com a obediência. Vai colocar, pastor, o texto? Hã? Mateus 21, 28. Eu vou ler na versão de vocês, é mais fácil, mas já deixa aberto aí também para você acompanhar na sua versão. Vamos lá. Nós vamos ler até o 30. Mas que vos parece, vou sair daqui da frente. Um homem tinha 2 filhos. O primeiro filho disse assim, ó, ele dirigiu-se ao primeiro filho e falou: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje? Pode passar. Ele, porém, respondeu, disse: não quero. Mas se arrependeu e foi. Dirigiu-se ao segundo filho e falou de igual modo. E o segundo falou: eu vou, pai, eu vou, Senhor. Mas não foi. Pode passar. Vamos ler mais um pouquinho. 31. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Aí os fariseus, os escribas disseram eles: o primeiro. E Jesus falou: dissestes bem. E aí eles soltam uma: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Isso aqui é importante, irmão. Jesus está travando um dos inúmeros debates que ele teve com aquelas religiosos daquela época. Os fariseus, principalmente, os publicanos. Irmão, os fariseus eram um cara crente, irmão. Os fariseus, eles tinham uma alta performance espiritual. Oravam muito, jejuavam muito, dizimavam muito, ofertavam muito. Só que as motivações eram erradas, eram de autopromoção. Jesus chama eles de hipócritas, na cara dura. Vamos dizer, no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Só que eles não podiam negar, eles tinham uma alta performance espiritual. Eles botavam eu e você no bolso, bonitinho. Conheciam o Torá de cabo a rabo.
a lei inteira. Agora Jesus está falando, fazendo um contraste entre a religião e a obediência. E ele cita uma parábolazinha bem simplesinha. Olha, um pai tinha 2 filhos. Um falou, eu vou, mas não fez nada. O outro falou que não ia, mas obedeceu. Quem agradou o pai? O que obedeceu. Então, Jesus está mandando um recado. No reino, o que prevalece é a obediência. Esse é um recado que ele mandou aqui. No meu reino, o que prevalece não são atos religiosos, é a obediência. Você ter disciplinas espirituais é importante? É claro que é. Se você subir 40 dias numa montanha, se esconde no mato aqui, oração e jejum, bênção, vai afinar um pouquinho, vai emagrecer, vai ficar mais sensível ao Espírito Santo. Agora, se ele te der uma ordem nesses 40 dias, você descer e não aplicar, não valeu de nada os 40 dias. De nada. Porque atos e disciplinas e práticas espirituais não vêm acima da obediência. É por isso que ele faz um contraste muito estranho e que bateu na jugular dos fariseus daquela época. Ele fala assim, ó, publicanos, considerado uma estirpe pecadora daquela época, cobradores de impostos, prostitutas, vão entrar na frente de vocês, os fariseus doidos, vão na frente de vocês, eles vão entrar no reino dos céus. Por quê? Jesus está falando o seguinte, porque essa turma pecou muito, essa turma vem de uma vida de pecado, mas eles estão se convertendo, e eles não só estão se convertendo, eles estão se convertendo com tudo. E ordem do Espírito Santo para eles é ordem crucial, eles estão obedecendo em tudo. O que acontece? Já estão passando na frente de vocês. Você já viu gente que chegou na igreja ontem, se converteu ontem, e parece que Deus já tem até uma preferência sobre a pessoa, não parece uma coisa esquisita? Ele já vai, já foi, já cresceu, já recebe um monte de Deus, já tem um monte de revelação, e já cresceu, já está assumindo o ministério. Meu Deus do céu, daqui a pouco, em 2, 3 anos, é pastor, o que é isso? Deus faz acepção de pessoas? Mas de atitude, sim. Se uma pessoa entra num nível de obediência com Deus feroz, ela começa inclusive a remir o tempo. Reme o tempo em muita coisa. Os fariseus eram religiosos, tinham práticas espirituais enormes, faziam suas orações, as suas preces, iam na sinagoga, mas não obedeciam. Não tinham uma vida de clara obediência aos princípios do reino, e nem estavam interessados em ouvir o que Jesus tinha para falar, nem estavam muito interessados nisso. A obediência vem acima da religião. Aliás, quando você obedece, inclusive as tuas práticas espirituais, é consequência da obediência. Aí elas ganham corpo, elas ganham vida. Irmãos, não dá mais para a gente viver no reino sem entender sobre obediência. Vim na igreja, dou o dízimo, faço isso, faço aquilo, acho que está tudo certo. Está tudo certo em algum ponto, ok, você é um bom cristão no sentido, mas se você quer conquistar uma vida de milagres, se você quiser avançar no reino, sem obediência você nem sai do lugar. A vida no evangelho é uma vida de obediência. A vida de... Irmão, é Filipenses capítulo 2, que a gente lê na ceia muitas vezes, que Jesus foi, não se usurpou ser igual a Deus, veio a nós como o verbo encarnado, e foi até a morte, obediente até a morte de cruz. A obediência de Jesus fez com que você estivesse aqui hoje. Então o primeiro contraste, a primeira lupa que nós colocamos aqui, é que inclusive a obediência está acima da religião. A religião é importante, ela vai religar o homem a Deus, desde que seja uma religião pura, genuína, sem mácula, como o apóstolo Paulo difere em suas cartas. Então, a religião pura, genuína, sem mácula, ela vai ser fruto de uma vida de obediência na presença dele. Irmãos, e não adianta, tá? Eu já vi muita gente boa nessa vida, pastor bom, ministro bom, líder bom, obreiro bom, crente bom, filho de Deus bom, com boas intenções, cara, gente boa. Você olha assim, cara, gente boa, mas nunca cresce, nunca rompe, nunca vê algo novo acontecer na sua vida. Por quê? Não está disposto a obedecer. E está disposto a obedecer ao Espírito Santo, irmãos, é desafiador.
Eu vou chegar lá já. Segunda lupa. 1 Samuel 15. Não. Isso. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Contraste entre sacrifício e obediência. É o nosso segundo contraste que nós vamos aplicar aqui. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer. Vamos ler juntos? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obediência para Deus sempre esteve acima de qualquer coisa, porque o que rege o céu é a obediência, é a palavra dele e a obediência à palavra liberada dele. A natureza corresponde aos decretos do Pai, do Abba. Sempre para Deus obediência foi coisa séria. Por isso que pessoas que não obedecem no reino não crescem no reino, não frutificam no reino, não prosperam no reino, não fazem nada. Aliás, mais atrapalha. Nós tivemos um culto de missões quarta-feira, ontem, na nossa igreja. Recebemos o pastor, que a gente tem uma aliança financeira, em amor, em carinho, em vida, em reino, com o pastor da Tanzânia, o Osnei, e foi muito especial, e levantamos uma oferta missionária e tal. E aí eu falei no final brincando assim: pastor, eu sempre aprendi na minha vida que tem 3 formas de fazer missões. Você já aprendeu também? Orando, contribuindo e indo. Eu aprendi que tem uma quarta: não atrapalhando. Já é uma grande coisa. Orando, contribuindo, indo e não atrapalhando, já está bom demais. E tem gente que pela sua desobediência inclusive atrapalha os processos de Deus no todo, no corpo. Irmãos, até os sacrifícios que você vai erguer para Deus tem que ser fruto de obediência e direcionamento do Espírito Santo. Não adianta. É por isso que muitos entravam no caminho da autopenitência, da autoflagelação. A igreja medieval, a igreja em outros momentos da história, e até hoje em algumas que se autoflagelavam, se auto-chicoteavam, entendendo que o sacrifício, o sofrimento vai me levar para mais perto de Deus. Não, para Deus nunca foi isso o importante. O importante para Deus é um relacionamento de pai e filho. Você que é pai e mãe aqui, você não fica feliz quando você pede para o seu filho fazer uma coisa e ele faz? Você não fica feliz? Filho, vai lá, pega aquilo ali para o pai, faz. Ele vai de bom grado, pega, traz para você. Você não fica satisfeito com isso? Sim ou não? Com Deus é a mesma coisa. Há uma satisfação gerada no coração de Deus quando Ele vê filhos e filhas cumprindo a sua palavra, os seus mandamentos, as suas orientações. Assim como você não fica pé da vida quando o filho desobedece. Pode falar. A relação com o pai é a mesma. A desobediência gera o mesmo sentimento que gera em você quando um filho lá faz, sai ainda fazendo careta. Você fica manso? Mansa? Fica mansinha? Claro que não, irmão. Fala a verdade. Pode falar. A desobediência gera esse tipo de sentimento. É por isso que Deus falou assim: acima do sacrifício eu quero obediência. Acima do atender de gorduras, de grandes quantias que eu posso oferecer, eu quero obediência. Porque a obediência vai te levar a sacrificar em níveis maiores também. Aí os sacrifícios são direcionados. E você inclusive vai entrar num nível de sacrifício que você nunca entrou, mas como fruto da obediência e não ao contrário. Não o sacrifício para tentar atrair alguma coisa, algum milagre, mas a obediência que atrai o milagre te conduz ao sacrifício e você alcança o milagre. Saul, irmão, foi rejeitado por Deus.
pela sua desobediência. Deus deu várias ordens, e é tão interessante que eu vou entrar no terceiro para poder entrar no nível de Saul, porque daí eu vou ler o versículo seguinte, o contraste entre as opiniões e a obediência. Esse aqui é uma das maiores dificuldades na relação da obediência sua para com Deus, de uma vida de obediência. Irmão, não é fácil obedecer ao Senhor, não é fácil. Estou falando que é fácil. Às vezes, eu vou falar, eu como pastor, eu vou ser julgado por ser rápido demais. Às vezes eu vou ser julgado por ser lento demais. Pastor, você está demorando para agir. Na verdade eu estou esperando ele falar. Às vezes você foi impulsivo, você agiu rápido demais, você deveria ter orado. Irmão, que o povo, as pessoas, tudo que você fizer nunca vai estar bom. Se você foi rápido demais, vão reclamar. Se você foi lento demais, vão reclamar. Se você não fez nada, vão reclamar. Se você fez muito, vão reclamar. Então eu aprendi a viver leve. Eu vou obedecê-lo. Ponto. Então tem coisas que Deus vai deixar você, mas eu não me movo enquanto Ele não falar. Como pastor de igreja, eu tenho experimentado muito isso. Decisões micros e macros da igreja, principalmente. Irmãos, eu posso colocar tudo a perder. Você pode colocar tudo a perder na sua vida por uma decisão errada. Escute isso, muito cuidado. Você pode gerar anos de atraso na sua vida por uma decisão errada, em desobediência e discordância com a vontade do Pai. Eu já atrasei coisas na minha vida por um ato de desobediência a uma orientação dele. Não foi 2, 3, 1. A obediência tem o poder de acelerar. A desobediência, uma ordem, tem o poder de acelerar. De desacelerar, aliás. De atrasar algumas coisas na sua vida. Importa mais você agradar a Deus do que as pessoas. Eu gosto do texto de 1 Samuel 13, 8. Não, esse texto é forte. 1 Samuel 13, 8, esperou Saul 7 dias. Ele tinha uma ordem do profeta Samuel, Saul. O profeta Samuel deu uma ordem a Saul: fica aí, espera os 7 dias, que eu vou vir sacrificar, vamos estabelecer um trono ao Senhor, uma adoração assim. Saul esperou 7 dias, mas não tinha completado os 7 dias ainda. Ao tempo que Samuel ia terminar, não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo começou a se dispersar. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. Não era papel dele fazer isso aqui, era para ele esperar Samuel. A ordem era essa. Sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Samuel chegou na hora certa, no momento certo que ele tinha falado. E Saul, como quem não quer nada, saiu ao encontro para saudar o profeta. Então disse Samuel: o que fizeste? O profeta já deu na orelha. O que fizeste, Saul? Enquanto eu via que o povo se espalhava de mim, tu não vinha nos dias aprazados. Os filisteus já tinham se juntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, e ainda tua face não orei, constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel: procedesse neciamente, ou seja, como um louco, e não guardaste o quê? A ordem, o mandamento que o Senhor te ordenou. Agora olha isso aqui, porque agora, o Senhor teria, grava isso, o Senhor teria, um ato de obediência poderia confirmar ou rejeitar todo um reinado. A obediência tem esse poder, tá? A obediência, ela tem poder de confirmar um ministério, ou levar ele num campo de rejeição, e aquilo nunca mais dá nada na vida. A obediência tem esse poder. Por isso que é tão importante a questão da obediência. O Senhor teria hoje confirmado o teu chamado, o teu reinado para sempre em Israel. Esse é o poder da obediência. Se o camarada não tivesse metido os pés pelas mãos, não tivesse ficado e obedecido, simplesmente obedecido,
Deus teria confirmado o chamamento desse cara. Mas como o contraste agora é sobre a opinião e a obediência, ele ficou ouvindo a opinião das pessoas, o povo reclamando. Bom, nós temos que ouvir ao Senhor. Ouvimos as pessoas, nos construímos em algumas questões no coletivo, no discernimento coletivo, mas primeiro é Ele que nós temos que ouvir primeiro. É Ele primeiro. Eu não tomo decisões nem por amizade, nem por afinidade, e nem por nhanhanhã, é por propósito e obediência. Agrade quem agradar, desagrade quem quiser desagradar. O povo está reclamando, o rei Saul, o povo está reclamando. Deixa eu reclamar, eu estou debaixo de uma palavra. Daqui a pouco chega o profeta, e se eles continuarem nessa bobeirinha, vão levar na testa. Porque daí eu no campo da obediência, eu estou ali, debaixo do centro daquilo que Deus tem. Se tem alguém que quer se desviar do propósito, se desvia, vai para o buraco sozinho. Então vem o profeta Samuel e mandar no meio, e todo o reinado daquele homem, Saul caiu nesse dia. Não foi quando ele foi morto lá transpassado, foi nesse dia que Saul caiu. Porque esse era o dia X, esse era o dia específico. Sabe qual é o nosso... essa é forte. Sabe qual é o nosso maior gigante para a obediência? Não é a opinião dos outros. É você vencer às vezes a sua própria opinião. Porque como dizia aquele hino antigo, não é hino, é uma canção do inferno antiga, que todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. Lá, nem sei, mais ou menos é isso, o refrão da canção. E aquela velha história de ter uma opinião formada sobre tudo. Esses somos eu e você. Porque se você pegar 1 Samuel 15, 23, vamos ver como é que vai estar aqui, na versão de vocês. A rebelião, quem se rebela é feiticeiro. Não, só estou inventando, não, é a palavra que estou falando. A rebelião, você se torna um feiticeiro. E aqui é o porfiar. Como é que está em outras questões aqui? A obstinação, são palavras iguais. Ela é como pecado de idolatria. Está a obstinação na tua Bíblia assim? O que é obstinação? Eu tive uma experiência, acho que eu já falei aqui na África com essa palavra. Nós estávamos... Arrogância. Tudo palavras coligadas. Obstinação, arrogância, porfiar. Eu vou explicar o que significa essa palavra. Eu estava na África no ano passado em Arusha. Acho que eu já contei isso aqui. E eu ia pregar no domingo de manhã numa igreja lá na Tanzânia. E no sábado à tarde eu tenho um sonho. E eu sonho com a palavra obstinação escrita. E eu entendi que eu tinha que pregar isso no dia seguinte, naquela igreja. Mas aí, o apóstolo Goodluck fala português, assim, bem arrastado, mas fala, foi ele que me traduziu ainda. E quando eu cheguei na igreja domingo de manhã, o apóstolo Goodluck chegou assim: pastor André, querás pregar? Para eu tentar já preparar a forma de traduzir. Eu falei: que bom que você perguntou. O povo sabe aqui o que é obstinação? Ele... O que vou fazer agora? Falei: tá, abra sua Bíblia, o idioma é Swahili. Abra sua Bíblia em Swahili. Esse texto aqui, 1 Samuel 15, 23. O que é isso aqui? Ele falou: isso é ucaide. E o que é ucaide? Ele falou: é isso. Não, isso é obstinação. É ucaide então hoje. É o que tem para hoje. E esse ucaide nunca mais vou esquecer na minha vida, irmão. Porque tanto ucaide como porfiar, como obstinação, obstinação é o seguinte: é você construir um altar para a sua própria opinião. É por isso que é idolatria. É por isso que a obstinação é como idolatria. A pessoa é tão cheia de si. Sabe aquela pessoa assim: não, eu sei. Deus fala e ela
insiste a fazer ao seu modo. Eu sei como fazer, é do meu jeito, eu sempre fiz assim, vou morrer assim, Gabriela. É sempre assim. Mas temos que aprender a fazer do jeito de Deus. E para fazer do jeito de Deus, obedecer do jeito de Deus, eu vou ter que colocar o meu eu no chão, cravar o meu eu na cruz. E aí a obstinação morre aqui, irmão. Quantas pessoas obstinadas que eu já encontrei na minha vida, que não abre a mão da sua opinião, dos seus achismos, para obedecer a orientação maior do Pai. Não alcança milagre, prosperidade, rompimento nenhum na sua vida. E a último contraste, a relação. Isso aqui foi interessante, porque algumas semanas atrás eu estava preparando essa palavra para pregar na igreja, lá em Brusque. Aí eu acabei aqui, em obstinação. Eu acabei, fechei a palavra, lacrei, fui saindo do quarto, o Espírito Santo fez assim, ó. Do meu jeito que estou falando, né? Me chamou. Não acabou a palavra. Eu já terminei, né? O Senhor já me deu o que precisava aqui, os tópicos. Não acabou. Volta. O mais importante eu quero te falar agora. Eu já fui saindo de ré, né? E volta para o quarto. E quando eu cheguei no quarto, irmãos, ele me dá uma talachada. E eu começo a entender um pouco mais sobre patentes. E ele começa, deixa eu te mostrar o último contraste entre autoridade e obediência. Ele falou assim: a tua autoridade no mundo espiritual cresce de acordo com o teu nível de obediência. Isso foi na quarta tarde. Quando Deus me deu a palavra, que Deus me deu a palavra na quarta, eu só preguei ela no domingo. Na quarta tarde, eu recebo essa palavra e ele começa a ministrar algumas coisas na minha vida. O teu nível de autoridade eu vou aumentar, não é porque você é bonzinho, mas por causa do teu nível de obediência. Eu estou no culto quarta-feira à noite, o profeta Girardi está lá e mais alguns profetas malucos lá, estão no culto. E de repente vem um profeta doido daquele, pega a minha mão e diz as mesmas palavras. Eu sou o Senhor que estou falando contigo, sobre a tua autoridade, aumentando por causa da tua obediência, por causa disso, e começa quase que a pregar para mim o que eu tinha recebido. Não aumenta-se autoridade no mundo espiritual sem obediência. O inferno, ele treme diante de um homem e de uma mulher de Deus que obedece. Não vai tremer diante de um blá blá blá, de alguém que fala muito, como diz um técnico aí, né? Fala muito, né? Não vai tremer diante disso. O inferno treme diante de alguém que obedece. Sabe por quê? Os demônios sabem que então ali há uma autoridade sendo exercida e porque o nível vai aumentando de acordo com a obediência. Ele vai te levando a níveis de obediência. Irmão, agora, hoje, eu estava vindo para cá, Deus me deu uma direção, de eu ter que mandar falar com duas pessoas, num caminho de volta. Ele falou: ó, fala com esse, fala com esse. Eu tive que fazer isso antes do culto. Porque quando Deus manda algo, eu tenho que sair correndo para obedecer. Nós procrastinamos demais, né? Deus dá uma direção, a gente fica avaliando dinheiro, a gente fica avaliando se dá, fica avaliando se tem dinheiro, fica avaliando se vai ter condições, sendo que eu me lembro quando Deus mandou a gente comprar uma Kombi na igreja uma vez. Eu estava orando 30 dias na igreja, um mês de agosto, um ano para trás aí. E o Senhor falou assim: compra uma Kombi. Eu falei: não tem como, eu vou comprar Kombi como? Está aí, não dá não. Eu não mandei você, eu não falei que o dinheiro vem de você, eu só mandei você comprar. Mas como que eu vou fazer isso? Se mova, eu estou mandando. Aí eu vou obedecer. Aí eu fui no irmão e tal, que é um empresário que nem da igreja não congrega em lugar nenhum. Eu falei: cara, eu sei que você conhece alguns garagistas aqui, você pode me ajudar? Enfim, Deus usou o cara. O cara foi atrás, conseguiu assim, tipo 10 mil abaixo da FIP. Deu de entrada ele mesmo uma parte de oferta.
Foi um mover sobrenatural. Em 6 meses eu estava com aquela Kombi toda paga. E eu cheguei no final assim, cara, quando eu vi ela toda plotadinha, percorrendo as ruas da cidade, eu falei, que doideira. O Senhor falou, só me obedeça. O Senhor falou, quem faz sou eu, só me obedeça. Os meus filhos não alcançam milagres maiores porque não me obedecem. Se eles me obedecessem, eu colocaria coisas maiores nas suas mãos. Isso é o que ele está falando. Ele não coloca coisas maiores nas nossas mãos porque a gente não obedece. Quando ele achar em você um bom mordomo, um bom dispenseiro, que é extremamente obediente a tudo que ele fala, então ele coloca mais responsabilidade, mais bênçãos, porque você vai gerir segundo o coração dele, não segundo o seu coração. E os demônios passam e identificam um homem e uma mulher de patente. O mundo espiritual, irmão, se você estudar angelologia e demonologia, você vai ver que o inferno é extremamente hierarquizado. Os demônios não estão batendo cabeça ali, o que nós vamos pegar hoje? Não existe isso. Principados, potestades, dominadores, tudo hierarquizado, como o céu também é. E o mundo espiritual, as autoridades delegadas por Deus também é com ofícios, patentes. Os demônios olham para você e sabem qual é a sua patente no mundo espiritual. Eles sabem, o céu sabe e o inferno também. É por isso que quando tem uns que se metem a bobo, como foi aqueles filhos de Cefas, vamos expulsar os demônios aqui, vamos, sai em nome de Jesus que o Paulo prega. Os demônios olharam assim, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, vocês são o quê? Deu o pau deles. Porque ali havia muita falação e não havia autoridade. Agora o inferno reconhece quando um homem de autoridade pisa numa geografia. Foi só Jesus pisar em Gadara. O que tens conosco, filho de Deus, sai daqui. Ele sabe quando um homem de autoridade pisa numa geografia, num ambiente. Agora, como Jesus alcançou esse nível total, master de autoridade? Como? Por causa da sua obediência. Ele foi obediente em tudo. Como diz Mateus 3,15, ele veio cumprir toda a justiça. Nele não havia dolo nenhum, há uma perfeição em Cristo. Então, a sua patente no mundo espiritual, irmãos, aumenta com obediência. E o homem de autoridade, ele se move geralmente da seguinte forma: enquanto Deus não deixa muito bem claro o próximo passo, ele fica com o anterior. Amém? Enquanto Deus não deixa assim o próximo, eu sou assim, irmãos. Enquanto Deus não me fala qual é o próximo, eu fico ali. Porque um passo dado em falso pode significar anos de atraso. Presta atenção aqui, deixa eles ali. Presta atenção aqui. Um passo dado em falso pode significar anos de atraso. Agora, sabe o que acontece? Quando ele fala, aí eu saio correndo. O problema é que quando ele fala, a gente fica calculando demais. Somos orgulhosos demais. Sabe qual é um dos maiores testes que Deus faz para aumentar o teu nível de autoridade? Ele te leva a lugares de sujeição e humilhação. É você muitas vezes se jogar nos pés de um antigo pastor e pedir misericórdia e perdão. É você declarar as suas misérias diante de alguém. É você chamar aquele que você ofendeu. O teu nível de autoridade cresce aí, tá? Eu tenho feito um pente fino na minha vida esse ano, nos últimos meses. Saí da casa do oleiro agora, vim de um retiro de pastores. A casa do oleiro, irmão, do pescoço para baixo a canela. Você sai até meio assim, ó. E você sai daquele lugar e tem que começar a fazer o caminho de volta em muitas áreas. Eu saí de lá, fiz tudo, tudo. Procurei gente que eu já não lembrava há anos. Por quê? Porque o nível de autoridade de um homem, de uma mulher cresce, vai crescer quanto maior o número da sua entrega. E para encerrar, eu preciso de um molho de chave. Alguém tem um molho de chave aí?
Deixa eu ver se aí não, dá só para ilustrar, dá. Imagina aqui um molho de chaves, amém? Quando você entregou a sua vida para Jesus, você entregou a sua vida para Jesus. Peço só que o louvor aguarde um pouquinho aqui. Presta atenção aqui, para não tirar a atenção deles. Presta atenção aqui. Você entregou a sua vida para Jesus, amém? Você declarou que Ele é Senhor da sua vida. Imagine que você é uma casa, templo do Espírito Santo, amém? E você é uma casa espiritual. Essa casa tem vários compartimentos. Vamos fazer a ilustração como uma casa? Sala, cozinha, quarto, sótão, tudo. Cada chave dessa simboliza um cômodo desse. Então o Senhor Jesus, quando está te recebendo como filho, Ele fala assim: vem, filho, entrega a sua vida para mim, toda o molho de chaves na minha mão. Sabe o que a gente faz? Senhor, entra na minha casa, senta aqui no sofá. Mas assim, Deus, sabe o que é? Esse quarto 3 aqui, deixa quieto. Não, pera. Tem um sótão ali. Esse entrar ali já era. Então, esse sótão aqui também não. Aqui para frente pode pegar. Aí nós entregamos assim a nossa vida na mão dele. Só que ele e você sabe que ele ainda não tem acesso a tudo. Não existe obediência total sem o total acesso dele na sua vida. Porque daí tem uma areazinha lá, Deus pode fazer na minha vida, pode isso, mas no meu trabalho não. Lá você não toca. Lá não. Essa área eu sei como fazer. Ele está doido para meter os pés lá. Essa área da sua vida aí, aquele trauma que você teve, aquele abuso, aquele na infância, aquela região obscura que você tapou e ninguém toca, essa não. E está na hora de você entregar essa chave para ele, deixar ele curar. Áreas afetadas por traumas profundos na sua vida. Você entende? E a gente, enquanto não tiver a coragem de entregar todo o molho de chave diante dele, você não vai entrar no nível de obediência que ele idealizou. Porque daí, irmãos, quando você, Senhor, eu entrego toda a minha vida, todo o comando da minha vida na tua presença, a partir de agora se prepare para ele te dar instruções, para ele te dar direções, para ele te dar o tempo inteiro um monte de instruções que vão levar você a níveis maiores. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero fazer um convite para você. Eu não sei o que Deus está pedindo para você. Não sei. Eu só sei de uma coisa. Teve um dia que eu fiz esse ato. Depois eu boto a chave de volta. Teve um dia que eu fiz esse ato aqui. Eu percebi que tinha áreas da minha vida que eu não tinha entregue totalmente para Ele. Eu percebi. E é engraçado que a gente vai meio que renovando essa entrega de tempos em tempos, né? Eu fui para a casa do oleiro agora, início do mês, foi de novo aquela. De novo, a gente vai renovando esse processo. Deixa Deus tocar nas áreas onde você é mais cabeçudo. E vou dizer uma coisa, mais teimoso, teimosa. Deixa Ele tocar aí. Deixa Ele tocar.
Entrega de uma vez. Se você quer ser realmente alguém que vai fazer diferença nessa geração, que vai crescer o teu nível de autoridade no mundo espiritual, eu não conheço outra palavra. Essa palavra tem balizado a minha vida há 20 anos. Essa palavra tem balizado a vida de ministros que estão nesse tempo, em gerações passadas e nas gerações que vão vir. Porque obediência sempre será o balizador de um ministério de sucesso, de uma vida de sucesso, de um homem, de uma mulher que vai vencer nessa vida e que vai viver milagres na sua vida. Agora, quando você vier no altar, que o desafio hoje é esse, entregar um molho de chave, você vai estar fazendo aquilo que aquela senhorinha falou para mim: entrega o teu tudo para ele, filho. Entregar o tudo dói. A minha proposta hoje é radical nesse culto. É radical. É você vir entregar o tudo na frente. Não é dinheiro seu, não é nada disso não. É a sua vida. Porque tudo daqui depende, o resto depende disso. Aí, quando você entrega o teu tudo, o molho de chave completo, você vai começar a ouvir ele. Faz isso. Se desprende disso. Pega isso. Investe nisso. Não investe mais nisso. Pega isso aqui agora. Aí agora é uma vida de você e o Espírito Santo começarem a terem agora uma parceria que vai levar você muito mais rápido nessa vida. E pasmem, tem coisa que ele vai mandar você largar. Porque não era para você, tu fala isso pelo Espírito, tá? Não era para você estar metendo a mão nisso, o seu temoso, sua temosa, e você está metendo e está insistindo. Ele já deu sinais para você: não quero você nesse lugar, sai desse lugar. Esse lugar pode ser um cativeiro qualquer que você tem se enfiado. Ele está te chamando para a luz, para um nível de obediência. Tem alguns aqui, quem sabe, que estão procrastinando decisões faz tempo. Deus está mandando fazer algo que você procrastina. Algo que procrastina. Desde às vezes uma oferta simples, a uma oferta de vida, a uma oferta de obediência em algo específico que você precisa fazer. A sua geração depende disso, porque eu tive que fazer um caminho de volta, muito de algo geracional, quando eu era solteiro. E o Senhor falou assim, ó: se você sair daqui e quiser fazer, minha mãe sabe do que eu estou falando, as tuas filhas vão beber do fruto da sua obediência. Aí eu entendi que a obediência não é só para a minha vida, a obediência é geracional, irmãos. O que você obedece agora vai tocar os seus filhos. E o que você desobedece também. A obediência, ela tem o poder de aprovar ou desaprovar um rei. Ela tem o poder de matar ou exaltar alguém nessa terra. E ela tem o poder de deixar uma semente para as próximas gerações. Pastor, tu não está exagerando não? Tudo isso é só por causa dessa tal de obediência? Não estou exagerando não. Tudo isso por causa da obediência. A Bíblia é uma questão de obediência. Se você pegar Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições. Já leu as bênçãos e maldições que estão inerentes? Aí assim, ó: se você me obedecer e fizer isso, tudo isso vai vir sobre você. Pá! Se desobedecer, pá! Tudo está ligado à obediência, meu Deus. Tudo. A palavra de Deus é uma história de obediência, de um pai e um filho. Então assim, ó, eu quero um milagre, eu quero viver um milagre, me dá um milagre, ok, Deus pode te dar algumas conta-gotas, mas se quiser ficar vivendo com conta-gota a vida inteira, eu não quero. Eu quero um milagre tangível, palpável, permanente, transbordante, sacudido, grande, enorme, que vai me tocar a minha vida, as pessoas estão ao meu redor, gerações, e com isso só a obediência. Contentes com migalhas ou nada em águas mais profundas, a escolha é sua. O segredo é a obediência. Quer mudar a forma como o inferno te enxerga e os céus? Obediência. Quer aumentar a sua autoridade no mundo espiritual? Obediência. Quer aumentar a sua patente no mundo espiritual? Obediência. Então se prepare para tocar novas geografias, inclusive no seu ministério, por causa
da obediência. E eu quero que, se você deseja fazer, é um ato profético, tá? Nessa noite eu peguei essa chave, porque essa chave nessa noite é um ato profético para todos nós. Se você deseja entregar todo o comando, ah, pastor, eu já fiz isso, mas essa noite é diferente, é um ambiente diferente, é um ato profético. Eu quero entregar todo o comando da minha vida, e não interessa o que ele me pedir a partir de agora. Eu quero viver uma vida de obediência, é um molho de chave inteiro. Eu quero que você venha à frente. Você vai vir no altar nessa noite, numa atitude corajosa, numa atitude ousada, e que daqui para frente eu não sei o que vai ser. Não sei o que vai ser.